aqui é uma daquelas coisas que, quando a gente lê, a gente fica, de alguma maneira, temeroso, né? Eu fico temeroso com isso. O CREA Paraná fiscalizou 47 hospitais públicos e privados na região noroeste nos meses de junho e julho. Essas ações fiscalizatórias e preventivas e orientativas são realizadas para coibir o exercício ilegal de serviços prestados nas áreas de engenharia. Aí a nota do CREA diz o seguinte, que o CREA encontrou hospitais com problemas estruturais e nos equipamentos médicos e colocam aí em risco a saúde dos pacientes. Dos 47 hospitais públicos e privados, é preciso frisar isso, que foram fiscalizados nas microrregiões de Paranavaí, 24 tinham problema. Na região de Cianorte, 8 estavam com problema. Na região de Campo Mourão, 5. Na região de Maringá, 6. Na região de Moarama, 4 com problema. Foram abertos aí 248 relatórios de fiscalização por irregularidades contra as empresas prestadoras de serviços que atuam nos locais. A maioria por falta de documentação. A média de irregularidades encontradas pelo CREA é de 74%. Aqui em Maringá, portanto, dos hospitais da nossa região, então nós estamos falando de hospitais de Sarandi também, das cidades no entorno aqui, de todos que foram fiscalizados, 6 estavam com algum tipo de problema. Os hospitais que foram vistoriados terão agora 30 dias para se adequar aí após a notificação do Conselho. Nos casos, claro que não se constatou a participação de profissionais ou empresas habilitados pelo CREA Paraná. Preciso informar aqui. O CREA, nossa equipe entrou em contato com eles não deram nenhum detalhe, não falaram os nomes dos hospitais e também não nos informaram sobre os tipos de problemas. Então podemos aqui, falei isso ontem já à noite, os tipos de problemas que a gente pode levar em consideração aqui são dos maiores até problemas assim muito pequenos que em tese não levariam problema algum. Já que o CREA foi genérico, eu vou tocar para os meus colegas aqui e vou autorizá-los a serem genéricos. Os comentários podem ser desde algo que pode cair o hospital na cabeça de alguém ou um equipamento que está descalibrado, uma coisa desse tipo, tá certo? Porque o CREA, nesse caso, eu acho que faltou com devido respeito à sociedade. Porque se tem um hospital com problema, precisamos saber qual. Se tem algum tipo de problema em um hospital, precisamos saber qual. Ângelo Rigon. Só lembrar um caso ocorrido em 2013, 2014, de um pórtico lá na Avenida Alexandre Rasgolaef, que caiu sobre o peito e matou uma pessoa, um jovem. Obviamente foi aberto o procedimento do CREA, mas até hoje a sociedade não teve acesso ao resultado e envolveu a perda de uma vida. O CREA tem esses problemas. Aliás, o presidente do CREA, o Ricardo Rocha de Oliveira, vai estar mediando amanhã no Encontro Paranaense de Engenharia Civil uma palestra do Albari de Medeiros, que foi secretário municipal, que vai falar justamente sobre planejamento de obras públicas, elaboração de projetos, viabilização e recursos. É interessante, Paulo, porque a gente sabe que aqui na região tem hospitais como o de Floresta, que são hospitais públicos, que são referência, são pequenos, mas funcionam redondinho, entendeu? Atendem de tudo, fazem coisas que às vezes o HU não consegue fazer por causa da demanda. Colorado também tem essa situação. Colorado, em Alto Alegre, distrito lá de Colorado. Então, assim, eu sugiro, independente dessa grande falha que você apontou, porque pode ser uma rampa mal feita, pode ser um teto desabando, né? Não seria nada errado eles divulgarem o tamanho das encrencas que foram encontradas. Mas eu recomendo, aproveitando isso, que eles também fiscalizem obras feitas em faculdades na região de Maringá. Kim Rafael. Olha, Paulo, essa questão a gente já vem sempre falando aqui de alguns hospitais em específicos, né, alguns problemas que vêm acontecendo e, claro, nós cobramos sempre a fiscalização e agora o CREA vem realizando essa fiscalização e apontando tantas demandas aí que estão de forma irregulares, prestando mau atendimento, quem sabe, né? Não se sabe porque falta de transparência do próprio CREA nesse sentido, mas provavelmente deve ser a falta de transparência, de um bom atendimento. Nós apontamos aqui alguns instrumentos manchados de sangue, etc. Na outra vez que a gente comentou sobre um hospital em específico, acredito que o CREA poderia sim trazer à tona o nome dos hospitais, por que não? Estão com medo de possível retaliação, mas tem que retalhar mesmo.
retalhar no sentido de cobrança. Haja vista aí que nós estamos falando de prestação de serviço relacionado à saúde. Então precisa ser impecável. Tem que ser impecável. Tá? Então eu acho que falta muita transparência do CREA, infelizmente. Obrigado por fazer a fiscalização, já que é do trabalho de vocês, mas poderiam sim publicar não só os nomes, mas também os problemas de cada hospital que está sendo apresentado. Fernando Tupan, sua vez. Paulo Caetano, essas obras aí, vou te contar, todo mundo faz um puxadinho e dá nisso. Para não ter o laudo, é bastante temerário. Não é só o CREA que tem que entrar para fiscalizar. O urbanismo também tem que cair em cima. E vou te falar uma coisa, os locais que precisam ser fechados, precisam ser fechados. A segurança dos pacientes é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Isso aí, Paulo Caetano. A Pamela Bussolini. Então, Paulo, eu estava aqui pensando que talvez o CREA não tenha revelado aí os nomes dos hospitais, né, para não correr o risco do Ministério Público, por exemplo, chegar interditando já, né? Quem sabe foi feito aí um termo de compromisso para o pessoal se ajustar em tantos dias e eles estejam esperando aí essa situação. Agora, com relação aos problemas, pelo que você leu da nota, realmente, problemas estruturais, né, causa nossa preocupação, porque realmente pode vir abaixo na cabeça de alguém. A gente viu ali na embalagem despencando, né, já teve esse problema na Alexandre Rasgolaef, inclusive perto da minha casa, foi uma situação horrorosa, então é grave. Mas tem outras situações que eu já acompanhei aqui em hospitais da região, no sentido seguinte, é muito difícil, às vezes, o hospital ter feito certinho o isolamento, por exemplo, da sala de raio-x, para a radiação não passar, tem que ter uma porta especial, não sei quantas camadas lá, a parede, é super complicado. Então, creio que o CREA pode acompanhar isso e ver, porque realmente tem muitos que não fazem esse isolamento de forma perfeita. Salvo engano, em Mandaguari também, o projeto lá do PAN deles, tinha um ralo que saía no canto da sala de descanso dos enfermeiros. Então, você imagina o fedor que fica ali na sala que essas pessoas que trabalham tanto, estão ali, né, salvando vidas, quando elas vão descansar, tá aquele cheiro terrível de ralo. Então, realmente, gente, a gente não conhece, assim, os pormenores, mas se você tiver a oportunidade de acompanhar, tem muito projeto, muita coisa errada num setor que não deveria, né, que é, meu Deus do céu, é gravíssimo. O hospital, conforme ali o projeto dele, você pode ter uma limitação de fazer uma limpeza e isso eu não preciso falar aqui o que pode causar na saúde das pessoas. Então é importante essa fiscalização do CREA. Espero que esses hospitais que foram detectados aí com problema se adequem e caso não se adequem, penso que deve ser sim externado quais problemas são para que a gente possa cobrar e isso possa ser, né, solucionado. Namã. Concordo com a Pamela, eu acho que a questão é o que divulgar, né? Acho que os casos mais graves, eles não precisam nem de divulgação, tem que ter interdição. E as coisas mais leves, eu acho que tem que ser divulgado para a população saber, e, enfim, eu acho que não é possível que se faça uma fiscalização e a própria população fique refém e desconfiada de todos os hospitais. Então, dimensionamentos, de paredes, de janelas. Ô Namã, você me suscitou uma ideia aqui, eu já vou jogar para você. Me parece até uma punição com quem faz tudo corretamente. Exatamente. Não parece? Então, exatamente. Então, isso parece, às vezes, que tem um pano de fundo político aí no processo, né? Por que não divulgar? Por que não colocar claramente as coisas, né? E se há alguma coisa grave, que se divulgue claramente, que se interdite, que pare o funcionamento. E às vezes são coisas tão pequenas e tão minúsculas que você termina punindo os que estão tentando fazer corretamente. Eu acho que seria interessante a divulgação dos hospitais, mesmo sendo privados, justamente pela circunstância do cara lá tem um plano de saúde, ver que o atendimento naquele hospital específico muda o plano de saúde. E o plano de saúde faça uma devida fiscalização para essas hospitais que são credenciados
e que faça aí a mudança do plano de saúde. Eu acho que seria interessante para a população saber e também os beneficiários aí por conta do plano de saúde.